Existe uma frase clássica de Sigmund Freud, onde ele faz uma pergunta, um questionamento, que é o seguinte: qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Qual a sua responsabilidade na desordem na qual ou da qual você se queixa? Interessante, porque sempre que eu me deparo com essa pergunta, com esse questionamento que o Freud ele propõe, eu penso em duas situações. A primeira situação é aquela óbvia, né? Aquela que faz a gente pensar um pouco o que eu fiz, o que eu deixei de fazer para chegar aonde eu cheguei, para estar do jeito que estou e para ser como eu sou. Naturalmente, existe uma responsabilidade minha nisso tudo. Existe aquilo que o Freud também propõe como as duas hipóteses fundamentais, determinismo psíquico e a causalidade, aonde ele vai dizer que nenhum evento psíquico atual ele é sem que seja consequência dos anteriores. Ou seja, nada é por acaso, nada é sem uma causa, nada é sem uma continuidade. Portanto, se hoje eu vivo algo, se hoje eu estou lidando com algo, naturalmente isso fala de uma responsabilidade que eu tenho. Então, naturalmente, quando eu penso na minha existência hoje, quando eu penso naquilo que eu vivo hoje, eu preciso me questionar qual a minha responsabilidade nessa desordem, nesse caos. E isso me leva a um diagnóstico, isso me leva a uma constatação. Só que existe uma segunda forma de se enxergar essa frase, de se interpretar essa proposta do Freud, que eu gosto muito, que é a que eu faço. Quando a gente fala de responsabilidade, se a gente simplesmente pensa nela e nela a gente fica, a gente corre o risco de fazer da responsabilidade se tornar uma culpa. Quando a responsabilidade se torna culpa, a gente trava, a gente fica preso, a gente fica amarrado, porque essa culpa se transforma em angústia e a gente entra num ciclo de autopunição. Então a culpa me gera angústia que me leva à autopunição. E aí eu fico estagnado, eu fico preso, eu deixo de avançar, eu deixo de caminhar. Mas essa proposta do Freud, qual a minha responsabilidade na desordem da qual eu me queixo, me faz refletir que, poxa, uma vez que eu entendi minha responsabilidade de ter chegado onde eu cheguei, então qual a minha responsabilidade para sair da onde eu estou? E aí eu preciso começar a trabalhar a função consciente do ego. O ego ele tem as suas funções, né? E uma delas é a função consciente. Quando eu entendo a minha responsabilidade na desordem que eu vivo, eu preciso encarar essa responsabilidade para sair dela. E acredite, essa responsabilidade do caos que eu vivo, ela é minha. Ela tem influência de outros? Tem, a gente não pode negar isso, porque a gente vive em sociedade, a gente vive em grupo, a gente tem uma história que, de certa forma, né, está ligada a outras pessoas, a gente foi desenvolvido, a gente foi criado, a gente foi constituído com influência direta de outros, lógico, mas existe um momento que eu preciso assumir essa responsabilidade da minha existência. E aí a questão é, o que eu vou fazer com isso? Então,
Responsabilidade fala de entender o que eu fiz ou deixei de fazer para chegar aonde eu cheguei, para me tornar quem eu me tornei, mas também fala de o que eu posso fazer, o que eu posso deixar de fazer para sair da onde eu estou, para resolver, para amenizar, para transformar, para esse caos, essa desordem da qual eu me queixo, ela deixe de ser desordem, ela se resolva, ela se torne algo bom, ou pelo menos se torne algo que eu dê conta de viver. É isso. Queria compartilhar com você essa reflexão para hoje, para essa semana, para esse mês, para esse ano, para a vida. É isso. Um abraço e até mais.